E esse vídeo é para você que tem preocupação com seu estado de humor e também a sua saúde neurológica durante o ciclo. Se você quer saber todas as informações e 10 maneiras de você evitar irritabilidade durante o ciclo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Cada novo inscrito é muito importante, ajuda demais no meu trabalho, tá? E galera que precisar de consultoria, direto no site azonutri.com. Contato confiável das paradinhas, revendedor autorizado Landerlan, agora tá Oficial Pharma, mas já vai mudar aqui. Ou o link aqui na descrição. E Oficial Pharma, manipulados e protetores com a melhor matéria-prima do mercado, tá? Galera, seguinte, vou te dar 10 modos de você evitar essa irritabilidade durante o ciclo. Basicamente, o que acontece? Basicamente, todo hormônio em dosagem suprafisiológica, todo anabolizante, ele vai liberar mais catecolamina. Todo anabolizante tem como colateral a irritabilidade. Tanto por conta do excesso de catecolamina, que, ou seja, você fica num estado meio que numa adrenalina o tempo todo, isso te deixa muito mais reativo, muito mais impulsivo, menos racional e mais emocional. E o outro, também um desbalanço hormonal em si, por exemplo, um estradiol alto, é típico do estradiol alto um colateral como labilidade emocional, que nada mais é do que esse descontrole emocional, tá? Primeiro lugar, o que você pode fazer é preferir sempre um éster mais longo, nada de propionato, nada de durateston. Essa oscilação, além do desbalanço hormonal, a oscilação, ela causa muita alteração de humor. Então, quando você está com a testo alta, você está sempre nativo e reativo. Daqui a pouco você está num down de depressão. E a depressão desencadeia também uma irritabilidade por outros motivos. Quando você está, de novo, na adrenalina, já misturou uma coisa com a outra e aí a sua cabeça fica cheia, tá? Então, prefira sempre éster longo, que você tem mais controle, mais estabilidade do que você está usando. Segundo, como eu já falei aqui, estradiol alto, aromatização gera labilidade emocional. Saiba controlar a aromatização, saiba controlar o seu estrogênio. Cara, subiu a testosterona, o estrogênio tem que subir junto, tá? Para quem quer saber o quanto de estrogênio tem que ter para o tanto de testosterona que você apresenta, tem uma calculadora lá no meu site, tá? Lá na aba de cima, em calculadoras, você clica lá, tem lá, tá? Calculadora que você coloca, digita o tanto de testosterona que saiu no seu exame e vai dar lá o quanto de estrogênio você tem que ter. Então precisa subir em conjunto, porém não pode subir demais e nem de maneira desproporcional, porque senão vai ter alteração de humor, com certeza, tá? Terceiro lugar, estabilização da sua serotonina, tá? Não só a serotonina, como todos os neurotransmissores, tá? Se fala assim, a serotonina, hormônio da felicidade, a felicidade também depende de dopamina, também depende de noradrenalina, tá? Então, de endorfina. Então, não é só a serotonina, mas a serotonina tem um papel crucial, tanto é que os antidepressivos em si, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria são recaptadores seletivos de serotonina, ou seja, aquela serotonina que queria transbordar, queria jogar fora, ele recapta, reaproveita, aumentando os níveis de serotonina no seu organismo. Só que eu não estou falando para você usar um antidepressivo, você tomar cuidado com a sua produção de serotonina, tanto no seu bem-estar, e você pode usar suplementos como 5-HTP, triptofano, magnésio, que são precursores da serotonina. E quando não é possível, aí você vai precisar de um tratamento em conjunto, com talvez um inibidor seletivo, um recaptador seletivo de serotonina. Aí você vai precisar de acompanhamento. Quem tem tendência à depressão e agressividade com hormônio, com certeza vai desencadear. Talvez seja o seu caso parar e não dá para prosseguir, ou dependendo do nível, dá para fazer um tratamento em conjunto, tá? Claro, com um médico psiquiatra. 4. Assim como a serotonina, o GABA, tá? Não adianta você ir lá suplementar GABA, porque ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Porém, você pode usar precursores, como L-teanina, taurina, magnésio. E cuidar muito bem desse sistema GABA no seu organismo. É importante para você se manter bem, se manter feliz, se manter longe de estresse.
Não só ele, como conhecido, já se falando de estresse, o cortisol, tá? Cara, o cortisol não é que ele é ruim, ele é bom, porém no momento certo. Por exemplo, quando você acorda, você tem um pico de cortisol, que aquilo lá é como se fosse uma partida no carro, sabe? Como se o carro estivesse na lenta ali e sem acelerador. Ele dá um empurrão no carro, sabe? Uma partida frio. Então, o cortisol, ele serve para um imediatismo de energia, mas ele também te deixa muito estressado. Durante o exercício, é benéfico liberar cortisol, seu cortisol está alto, tá? Mas fora do exercício, não. O problema do cortisol é quando o cortisol basal ou quando ele não deveria estar alto, como por exemplo, fora do horário da sua atividade física e fora ali do período que você acorda, aí ele vai causar um estresse crônico, cara, com vários colaterais. Inclusive, tem uma doença de Cushing que é o cortisol alto. Cortisol. Claro que tem a ver com algumas disfunções, que o corpo acaba produzindo muito mais cortisol, mas você, com o hormônio, você também acaba fazendo isso. Suplementos para derrubar o cortisol, ashwagandha e rhodiola rosea, tá? 6, cara, inflamação. Por mais que fale, inflamação sistêmica, vou baixo, tá? Em certas partes, sim. Passar dieta anti-inflamatória, suco anti-inflamatório, pelo amor de Deus, né? Isso é coisa de charlatão. Mas assim, quando você só come alimentos ruins, quando você tem um cortisol muito alto, quando você não cuida da saúde, ainda está usando anabolizante, não faz o cardio, você vai aumentar sim a sua inflamação. E em relação a esse assunto, a sua inflamação neurológica. O cérebro, quando inflamado, ele vai acontecer um desequilíbrio funcional dele. Esse desequilíbrio é uma alteração nos neurotransmissores. Os neurotransmissores estão diretamente ligados com o comportamento. Então você vai ficar ou depressivo ou irritado, e geralmente o depressivo fica irritado também, não só apático. E é bom você controlar isso. Como? Cara, cardio, dieta, vegetais, salada, fruta, ômega 3, é excelente, tá? Por mais que você ache meio besta também, cúrcuma, tá? Cúrcuma com piperina, que é uma pimenta que é a melhor absorção da cúrcuma, e resveratrol. Mas o resveratrol mesmo, cara, pouco tem função, tem que ser o transresveratrol, tá? 7, sono e descanso. Cara, não adianta, ninguém vai virar fisiculturista treinando 12 horas por dia. Ninguém vai virar fisiculturista sem um dia ou 2 dias de descanso na semana. Ou treinando direto, ou treinando. O treino para hipertrofia ele tem que ser inteligente. Extremamente inteligente. Você precisa se recuperar. O anabolismo só acontece no descanso para você voltar no dia seguinte e dar o melhor. Você precisa de uma taxa de anabolismo ali num tempo de 40 minutos a 1 hora e meia é o treino, tá? Mais que isso, cara, você corre o risco de lesão, você corre o risco de não atrapalhar a hipertrofia, já que você iria gerar só com um treino que chegou até esse horário. É mais fácil fazer um treino curto e mais intenso. Preocupação com sono, cara. Não adianta sair para balada. Se você tem um trabalho muito intenso, vai atrapalhar, vai atrapalhar a sua hipertrofia, vai atrapalhar a sua estabilidade de humor, vai atrapalhar diversas coisas, tá? Então, o humor está diretamente ligado ao sono, não só de quem usa anabolizante, até de uma pessoa comum. Porém, quem usa anabolizante acaba sendo muito mais é, reativo à falta de sono, tá? À falta de descanso também. 8, caro, álcool e estimulantes em excesso. O álcool, você se sente bem na hora, desinibido, a dopamina sobe, serotonina também. Só que no outro dia, é como se você tivesse gastado todo o combustível do seu cérebro. A serotonina desce, a dopamina desce, apático, desmotivado, com preguiça, depressivo e irritado. Esse é o rebote do álcool. Aí você vai e bebe de novo, vai perdendo efeito, até a hora que você se viciou, para você ter um mínimo de dopamina, um mínimo de serotonina, um mínimo de bem-estar, você precisa de álcool
Isso sobe o cortisol, isso causa retenção e problemas de saúde, problema cardíaco. Então, cara, se você puder não beber, não beba. Não beba, cara. E se for beber, bem socialmente, é beber para não ficar bêbado, tá? E estimulante, cara, não precisa nem falar. O tanto que sobe a agressividade, o tanto que satura a dopamina, o tanto que satura cortisol, que não te permite descanso, é o que vai afetar você ficar bastante irritado com o, o anabolizante. Se você vê aí de toda essa lista até esse oitavo que eu falei agora, cara, na verdade isso aí é um combo que todo mundo faz tudo errado, né? Se fizer tudo certo, pode ser que nem teria alteração de humor, como eu conheço vários que fazem certinho, ó. Até que você vê atletas profissionais aí, cara, que tem um humor assim espetacular, tá? 9. Toma cuidado com a escolha do anabolizante, cara. Se você é um cara mais sensível em relação ao humor, depressão e irritabilidade, boldenona, trembolona vai te lascar. E para quem não sabe, a Deca é um 19-nor. Mesma família da trembolona, ela é praticamente a própria trembolona, a Deca. Só que a Deca retém, a trembo não. Tá? E a trembo acelera um pouco mais o metabolismo, tal, tem mais lipólise, mas é praticamente a mesma droga. Tá? Então evita boldenona, trembolona, tá? Alotestin, dizem que sobe muito a agressividade. Primeiro, alotestin a longo prazo você não consegue usar por conta do fígado. E, cara, não vejo relatos de agressividade com alotestin. Não vejo, cara. Testosterona aquosa também, ó, não vejo, tá? Relatos de agressividade, alteração de humor. E 10, cara, acho que a melhor dica de todas é você ter inteligência emocional. Se você já é um cara nervosinho, já é um cara reativo, tudo você acha que tá na razão, se você já xinga sua esposa, xinga sua mãe, xinga seus filhos, xinga qualquer um na rua, você não tem empatia, cara. Isso aí só vai aflorar, cara. É como de praxe, todo mundo já diz. O anabolizante só vai intensificar o que você já é. Se você é um cara inteligente emocionalmente e tem consciência de tudo que eu disse aqui nesse vídeo, talvez você seja o cara ainda mais controlado por saber que pode haver a reação emocional, a inibição, a reação emocional, a inibição do racional e impulsividade. Então, você muitas vezes acaba sendo mais inteligente, mais controlado, manter uma dieta. Mas geralmente, cara, o cara que quer usar anabolizante como atalho é o cara que faz tudo errado e dá tudo errado. Agora, o cara que quer usar anabolizante porque ele já faz tudo certo e quer acelerar, ele tem consciência que se for para usar anabolizante, que você tá dando em troco do seu estético a sua saúde, que seja para fazer tudo correto, certo? Óbvio. Só que não é a maioria que faz isso. E quem faz isso geralmente dá muito certo em relação a colaterais, em relação ao humor, tudo. Quem não dá certo, cara, é quem usa anabolizante de atalho, cara. Tirem da cabeça. Anabolizante não vai te fazer crescer mais rapidamente, cara. Ele vai acelerar os seus resultados. Ele não é atalho. Ele é para você. Usou um anabolizante, vamos supor, isso aqui é um anabolizante. Tudo bem que seria injetável, tem cápsula também, né? Usei o anabolizante. A partir de agora, não tem como comer fora da dieta. Não tem como não fazer cardio, mas não é, cara. Se perdeu o medo do anabolizante antigamente, nossa senhora, o cara não chegava perto de uma gota de álcool. Se o cara fumava, o cara parava de fumar. É cardio todo dia. Sabia que a dieta tem que cumprir a risco, porque senão ele ia morrer. Esse era o pensamento. Mas conforme foi se perdendo o medo do anabolizante, e sempre tem homens que são ignorantes, né? Extremamente ignorantes, que simplesmente ele acha que colocar a vida dele em risco de forma desnecessária só para comprovação do próprio ego, ele se prova uma autoridade quando para os outros ele é só um babaca, tá? E aí o que o cara faz? Eu tomo trembolona sem nenhum protetor, eu sou fodão, tudo. Só que depois você não vai ficar sabendo que deu problema. Porque esse mesmo cara que vai dar de cara com a parede, ele não vai falar. Se falar, ele vai dar desculpa, ele vai sumir.
e sair dessa bolha, tá? Então, galera, se cuidem, seguem essas dicas. Galera que precisar de consultoria, direto no site azunutri.com. Agora você que é atleta, você que é marombeiro já de longa data, para iniciante eu não recomendo, mas você que é médico, nutricionista, farmacêutico, educador físico, cara, curso Coach Pro Bodybuilding, tudo isso que eu falo aqui, que eu falo no Instagram, só que com doses, com conteúdo explícito, tudo preto no branco mesmo, coisa que você não acha em nenhum lugar, eu coloquei nesse curso aqui, tá? Como que eu faço para adquirir, Azul? Direto no site sejaumcoachpro.com. E galera, o Landerlan tá aparecendo aqui, escaneia o QR Code, tá? Tem Muscle, Cooper Alpha lá também. E Oficial Pharma, na hora de finalizar a compra, utilize meu cupom azul. Já vai aparecer Oficial Pharma aqui. Olha lá, apareceu, escaneia o QR Code ou tem o link aqui na descrição. Lembrando, galera, inscreva-se no canal, é importante demais para mim e ajuda demais no meu trabalho. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e forte abraço!